Boa tarde. Vamos para aquela leiturinha de final de semana, crianças brincando no pátio. A gente nunca sabe até aonde a gente vai conseguir ler, né? Mas estamos na página 968, Isaías, Profecias Apocalípticas, o Juízo Universal, 24. Eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna a sua face e dispersa seus habitantes. Isto acontece ao sacerdote como ao leigo, ao senhor como ao escravo, à senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. A terra está na desolação, murcha, o mundo definha e esmorece, e os chefes do povo estão aterrados. A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Por isso a maldição devora a terra, e seus habitantes expiam suas penas. Os habitantes da terra são consumidos, um pequeno número de homens sobrevive. O mosto está triste, a vinha murcha, e os que tinham o coração em alegria suspiram. O som alegre dos tamborins cessou, os risos morreram, e o som alegre da cítara calou-se. Não se canta mais bebendo vinho, o licor é amargo ao bebedor. A cidade desordenada está em ruínas, todas as casas fechadas para que ninguém possa entrar nelas. Gritam nas ruas, não há mais vinho. Acabada a alegria, o regozijo foi banido da terra. Na cidade só restam escombros, e a porta arrombada está em pedaços. Pois isto acontece na terra, no meio dos povos, como com as oliveiras que alguém vareja, como com as uvas que acabada a vindima alguém rebusca. Eles elevam a voz e cantam do lado do mar, aclamam a majestade do Senhor. Glorificai, pois, ao Senhor nas regiões da luz, e nas ilhas do mar o nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, honra ao justo. Eu, porém, disse, infeliz de mim, ai de mim. Os salteadores saqueiam, os salteadores obstinam-se na pilhagem. O terror, a fossa e a cilada vão apanhar-te, habitante da terra. O que fugir para escapar do terror cairá na fossa. O que se livrar da fossa será preso no laço, porque as comportas lá do alto abrir-se-ão, e os fundamentos da terra serão abalados. A terra é feita em pedaços, estala, fende-se e sacudida. Cambaleia como um homem embriagado, a balança como uma rede, e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela e ela cairá para não mais se levantar. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a milícia celeste, e os reis do mundo sobre a terra serão amontoados como prisioneiros num calabouço. Serão encerrados numa prisão e depois de muitos dias serão castigados. A lua corará de vergonha e o sol empalidecerá, porque o Senhor dos Exércitos reina sobre o monte Sião e em Jerusalém, e sua glória resplandecerá diante de seus anciãos. Cântico de Vitória, 25. Senhor, vós sois meu Deus. Exaltar-vos-ei e celebrarei vosso nome, porque executastes maravilhosos desígnios, concebidos de há muito, com firme constância. Reduziste a cidade a um montão de pedras e a fortaleza a um acervo de ruínas. A cidadela dos orgulhosos está aniquilada e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte vos glorifica e a sociedade das nações valentes vos venera. Porque vós sois refúgio para o fraco, refúgio para o pobre na sua tribulação, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor. Porque o sopro dos tiranos é como uma tempestade de inverno, como o calor sobre a terra árida.
Vós fazeis cessar o clamor dos tiranos, assim como cessa o calor à sombra de uma nuvem. O canto triunfal dos tiranos extinguir-se-á. O Senhor dos Exércitos preparou para todos os povos neste monte um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Neste monte tirara o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará de toda a terra o pó opróbrio que pesa sobre o seu povo, porque o Senhor o disse. Naquele dia dirão: Eis nosso Deus, do qual esperamos nossa libertação. Congratulemo-nos, rejubilemo-nos por seu socorro, porque a mão do Senhor repousa neste monte. Enquanto que Moabe é pisada no seu lugar, como pisada é a palma no monturo. Aí estende as suas mãos, como as estende o nadador para nadar. Porém o Senhor abate o seu orgulho, frustra-lhe o esforço das mãos, suas muralhas soberbas e fortes, ele as faz cair e as arrasa até os rés do chão. Cânticos dos Remidos, 26. Naquele tempo será cantado este cântico na terra de Judá. Nós vimos uma cidade forte em que se pôs por proteção muro e antemuro. Abri as portas, deixai entrar um povo justo, que respeita a fidelidade, que tem caráter firme e conserva a paz, porque tem confiança em vós. Tende sempre confiança no Senhor, porque o Senhor é um rochedo perene. Ele derrubou os que habitavam nas alturas e destruiu a cidade soberba. Derrubou-a por terra, ao nível do chão a reduziu. Ela é calcada aos pés pela plebe, sobre os passos dos indigentes. O caminho do justo é reto, vós aplanais a senda do justo. Seguindo a vereda de vossos juízos, Senhor, nós vos esperamos. Por vosso nome e vossa memória, nossa alma aspira. Minha alma vos deseja durante a noite, o meu espírito vos procura desde a manhã. Quando vossos juízos se exercem sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Porém, se perdoar o ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele se entregará ao mal, e não verá a majestade do Senhor. Senhor, vossa mão está levantada sem que eu perceba, que vejam nosso ardente amor por vosso povo, e sejam confundidos, e que fogo, bom para vossos inimigos, os devore. Senhor, proporcionai-nos a paz, pois vós nos tendes tratado segundo o nosso procedimento. Senhor nosso Deus, outros senhores além de vós nos têm dominado, mas não queremos reconhecer outros senão vós. Os mortos não reviverão, as sombras não ressuscitarão, porque vós os castigastes e destruístes e apagastes até a sua memória. Aumentai a nação, Senhor, aumentai a nação, manifestai vossa grandeza e dilatai as fronteiras da nação. Senhor, na tribulação nós vos buscamos e clamamos a vós na angústia em que vosso castigo nos abate. Como uma mulher grávida prestes a dar à luz, retorce e grita em suas dores, assim estamos diante de vós, Senhor. Nós concebemos e sofremos para dar à luz o vento, sem poder dar a salvação à nossa terra, não nasceram novos habitantes no mundo. Que os vossos mortos revivam, que seus cadáveres ressuscitem, que despertem e cantem aquele que jaz em sepulcros. Porque vosso orvalho é o orvalho de luz, e a terra restituirá o dia das sombras. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha atrás de ti as portas, esconde-te por algum instante até que a cólera passe. Porque o Senhor vai sair de sua morada para punir os crimes dos habitantes da terra. Porque a terra fará brotar o sangue que ela bebeu, e não ocultará mais os corpos dos assassinos. 27. Naquele dia o Senhor ferirá com sua espada pesada, grande e forte, Leviatã, o dragão fugaz, Leviatã, o dragão tortuoso, e matará o monstro que está no mar. Cântico da vinha. Naquele dia se dirá: cantai a bela vinha. Eu, o Senhor, sou o vinhateiro.
No momento oportuno eu a rego, a fim de que seus sarmentos não murchem. Dia e noite eu a vigio, e nada tenho contra ela. Se nela crescerem sarças e espinhos, eu lhes farei guerra e os queimarei a todos. A menos que se coloquem sob minha proteção, que façam a paz comigo, que façam comigo a paz. Um dia Jacó lançará raízes, Israel produzirá flores e botões, e eles cobrirão o mundo de frutos. Porventura o Senhor os feriu como feriu aqueles que o feriam? Massacrou-os como massacrou aqueles que os massacravam? Ele operou justiça mediante a expulsão e o exílio deles, arrebatando-os com seu sopro impetuoso como o vento do Oriente. Assim foi expiado o crime de Jacó, e este é resultado do perdão de seu pecado. Ele quebrou as pedras dos altares como se trituram as pedras de cal, as estacas sagradas e os monumentos ao sol. Não se erguem mais, porque a cidade forte é agora uma solidão, uma morada abandonada como deserto. Aí vem pastar os bois, e aí pernoita, e comem os seus ramos tão logo os galhos secos se quebram. As mulheres vêm e lhes põem fogo, e o povo sem compreensão. Por isso, o seu Criador não tem piedade dele, aquele que o formou não lhe dá nenhum perdão. Naquele tempo o Senhor malhará o trigo desde o leito do rio até a torrente do Egito. E vós sereis apanhados um a um, filhos de Israel. Naquele tempo soará a grande trombeta. E serão vistos chegar os exilados da terra da Síria, e os fugitivos espalhados pela terra do Egito. Eles adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Profecias acerca de Judá e Israel, a queda de Samaria. 28. A ida coroa impetuosa dos embriagados de Efraim e a flor murcha que faz ostentação de seu ornato, dominando o vale fértil, de homens vencidos pelo vinho. Eis que vem, por ordem do Senhor, um homem forte e poderoso, como chuva de pedras, um furacão destruidor, como trombas de água que se abatem, com violência precipitam tudo por terra. Será pisada aos pés a coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim e a flor murcha que faz ostentação de seu ornato, dominando o vale fértil. Será como o figo prematuro antes do verão, que a gente vê e logo colhe. Apenas o tem na mão, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será uma coroa resplandecente, um diadema esplêndido para o resto do povo. Um espírito da justiça para o juiz que faz parte do tribunal, e a valentia para aqueles que rechaçam as portas o inimigo. Contra a aliança egípcia. Mas também estes titubeiam sob o efeito do vinho, alucinados pela bebida, sacerdotes e profetas cambaleiam na bebedeira. Estão afogados no vinho, desnorteados pela bebida, perturbados em sua visão, vacilando em seus juízos. Todas as mesas estão cobertas de asqueroso vômito. Não há sequer um lugar limpo. A quem pretende ele ensinar a sabedoria? A quem quer fazer compreender as revelações? A meninos apenas desmamados que acabaram de deixar o seio? É ordem sobre ordem, norma sobre norma, norma sobre norma. Ora para cá, ora para lá. Pois bem, será por gente que balbucia, será numa língua bárbara que o Senhor falará a este povo. Por mais que lhes dissessem, eis o repouso, deixai repousar aquele que está fatigado, é o momento de estarem calmos, eles nada quiseram ouvir. Por isso a palavra de Deus lhes vai dizer, ordem sobre ordem, norma sobre norma, norma sobre norma. Ora para cá, ora para lá, a fim de que caiam de costas e se despedacem e sejam apanhados no laço e presos. Escutai, pois, gracejadores, a palavra do Senhor, vós que governais esse povo que está em Jerusalém. Fizemos um pacto com a morte, dizei-vos uma convenção com a morada dos mortos, a inundação passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira um abrigo e da perfídia um refúgio. Por isso o Senhor Deus lhes diz, eu coloquei em Sião uma pedra
um bloco escolhido, uma pedra angular preciosa de base, quem confiar nela não tropeçará. Tomarei o direito por fio de prumo e por nível a justiça. O granizo derrubará o abrigo da mentira e as águas inundarão o refúgio ilusório. Vosso pacto com a morte será quebrado, vossos entendimentos com amorados mortos não subsistirá. Quando a onda transbordante passará, sereis por ela esmagados. Cada vez que ela passar, arrebatar-vos-á, porque ela passará cada manhã de dia e de noite. E aí só haverá terror na interpretação de oráculos, porque o leito será muito curto para que alguém se deite nele, e o cobertor muito estreito para que alguém se cubra com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e fremirá como no vale de Gabaon, para concluir sua obra singular, para executar seu trabalho inaudito. Assim, pois, cessai de zombar, para que vós, grilhões, não se apertem, porque eu ouvi uma sentença de ruína, por ordem do Senhor dos Exércitos, contra toda a terra. Uma parábola. Aplicai os ouvidos para ouvir minha voz, sede atentos para escutar minha palavra. Porventura o trabalhador trabalha sempre para semear? Cava e amanhã incessantemente o seu terreno? Acaso depois de ter aplainado a superfície não espalhará aí a nigela e semeará o cominho? Este lançará aí o trigo e a cevada, e a espleita o eito. É o seu Deus que o instruiu, que lhe ensinou o costume, pois não será necessário pisar iniguela com a grade, nem passar a roda do carro sobre o cominho. Mas a nigela será abatida como um pau e o cominho com a vara. É preciso triturar o trigo? Não, não se bate indefinidamente. Uma vez que sobre ele passe a roda do carro, joeira-se sem triturá-lo. Isso também vem do Senhor. Admirável é seu conselho e alta sua sabedoria. O cerco de Jerusalém, 29. Ai de Ariel, a cidade em que Davi acampou. Ajuntai um ano a outro, que se complete um ciclo de festas, e cercarei Ariel, e haverá prantos e gemidos, e tu te tornarás para mim como um Ariel. Acamparei contra ti, como Davi, cercar-te-ei de acampamentos e levantarei trincheiras contra ti. Falarás baixinho na terra, tua voz sufocada subirá da poeira. Tua voz sairá da terra como a de um espectro, tua palavra se elevará da poeira como um ganido. A multidão de teus inimigos será como a poeira fina, a multidão dos teus soldados será como a palha que vos pôs de repente. Será visitada pelo Senhor dos Exércitos com forte trovão, tremor de terra e estrondos, tempestades, furacão e chamas de fogo devorador. Como se dissipa um sonho e uma visão noturna, assim se desvanecerá a multidão das nações que atacam Ariel, os acampamentos e as trincheiras daqueles que a sitiam. Isso acontecerá tal como acontece com o esfomeamento que sonha estar comendo e desperta com o estômago vazio, tal como o sequioso que sonha estar bebendo e acorda fatigado pela sede. Assim será feito da multidão das nações que atacam a montanha de Sião. Pasmai-vos e maravilhai-vos, obstinai-vos, feridos de cegueira, embriagai-vos, mas não de vinho. Cambaleai, mas não por causa da bebida, porque o Senhor espalhou sobre vós um espírito de torpor, fechou vossos olhos e cobriu vossas cabeças. A revelação de todos esses acontecimentos permanece para vós como o texto de um livro selado. Quando o ofereceram a um letrado pedindo-lhe que leia, ele responde: não posso, o livro está selado. Se o oferecerem a um iletrado pedindo-lhe que o leia, ele responde: não sei ler. O Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com lábios, enquanto seu coração está longe de mim, e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Por isso, continuarei a tratar esse povo de modo tão estranho que a sabedoria dos espertalhões se perderá e a inteligência dos astutos desaparecerá.
Ai daqueles que querem esconder do Senhor seus desígnios, que fazem intrigas nas trevas e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Pode-se tratar como barro o oleiro? Pode a obra dizer ao artífice: ele não me fez nada? Pode o pote dizer ao oleiro: ele não entende nada disto? Os templos messiânicos. Acaso dentro de muito pouco tempo, nem será o Líbano convertido, nem vergel, e o vergel não passará por floresta? Naquele tempo os surdos ouvirão as palavras de um livro, e livres da obscuridade e das trevas os olhos dos cegos verão. Os humildes encontrarão cada vez mais ventura no Senhor, e os homens mais pobres, graças ao Santo de Israel, estarão jubilosos. Pois não haverá mais tiranos, já que desaparecido o cético, e todos os que planejam o mal serão exterminados. Os que por uma palavra acusam os outros, os que à porta procuram enganar o juiz, e por um nada fazem o inocente perder sua causa. Por isso eis o que disse o Senhor, o Deus da casa de Jacó, que resgatou Abraão. Daqui em diante Jacó não será mais confundido, e seu rosto não mais empalidecerá. Porque quando vires naquele minha obra, bendirão meu nome, glorificado o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Os espíritos desencaminhados aprenderão sabedoria, e os murmuravam receberão instrução. Contra a aliança com o Egito. 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim. Concluem aliança sem meu consentimento, acumulando assim falta sobre falta. Eles se voltam para o Egito sem me consultar, para refugiar-se sob a proteção de Faraó, para abrigar-se sobre a sombra do Egito. O apoio de Faraó ser-vos-á decepção, e o abrigo à sombra do Egito uma ignomínia. Ainda que os chefes estejam em Soan e que os embaixadores tenham atingido Anis, todo o mundo será enganado por este povo inútil, que não dá nem auxílio nem socorro, isso só causa decepção e opróbrio. Oráculo contra as feras do sul. Para a terra da tribulação e da angústia, de onde vem o leão e a leoa, a víbora e o dragão voador, conduzirão as riquezas sobre o dorso de jumentos e os tesouros sobre a corcova de camelos, para ofertá-los a um povo que não lhe serve de nada. O socorro do Egito é ineficaz e nulo. Por isso eu chamo Raabe, o inerte. Agora, pois, vai escrever estas coisas numa prancheta, inscreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que recusam ouvir as instruções do Senhor e dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não nos anuncie a verdade. Dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-nos fantasias. Afastai-vos do caminho, retirai-vos da vereda, deixai de colocar-nos sobre os olhos do Santo de Israel. Por isso eis a réplica do Santo de Israel. Visto que rejeitais esta advertência, por fiar-vos de meios tortuosos e perversos e procurar aí vosso apoio, acontecerá para vós, por causa desses crimes, como uma fenda que forma saliência numa muralha elevada, de improviso, e num instante sobrevém o desabamento. Quebram-se como um pote de barro despedaçado sem piedade, de modo que os destroços não ofereçam sequer um caco para apanhar brasas no fogo ou tirar a água da cisterna. Por aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel: é na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. Porém, sem nada querer ouvir. Vós disseste: não, galoparemos a cavalo, pois bem, fugireis, portanto, montaremos corcéis ligeiros. Por bem, sereis perseguidos numa corrida veloz. 1000 fugirão à ameaça de um só. Ameaça de 5 inimigos, deitar-vos-ei a fugir, até que não subsista mais do que um vestígio escasso.
como um mastro no cume de um monte, como um estandarte sobre a colina. Amanhã seguimos em os tempos messiânicos.